A palavra mais importante dos últimos tempos e que provavelmente vai seguir ganhando cada vez mais espaço é interconexão. Hoje, se você não está conectado, você não existe. Para entendermos melhor como é importante para as empresas repensarem as suas infraestruturas de TI, hoje vamos entrevistar um especialista da Equinix, que é muito mais do que uma empresa de data center. Ela possui a maior plataforma de interconexão do mundo. Quer saber mais? Então não sai daí. Eu sou Alberto Viçoso e você está assistindo ao Break Digital, seu programa semanal de tecnologia. No mundo de hoje, estamos vivendo a quarta revolução industrial e a implementação da internet 5G. Em breve, quase tudo que existe estará conectado à internet. Pessoas, empresas, veículos, objetos e tudo mais em que for possível instalar um microchip. O que significa que a quantidade de dados gerados será cada vez maior. E quando eu falo maior, eu quero dizer gigantescamente maior, o que também abre espaço para novos problemas. A dificuldade para uma empresa ter uma estrutura de TI que possa acompanhar todas as evoluções é enorme. Você precisaria investir rios de dinheiro somente para manter a sua rede funcionando. Além disso, o aumento de cyberataques é um perigo real para todos que estão online. Hoje existem até mesmo sequestros de dados, que é um sequestro pela internet. Quem poderia imaginar isso, não é mesmo? Portanto, na mesma velocidade em que a internet se desenvolve, complexidade também aumenta. Para uma empresa ou pessoa poder usufruir de tudo que a tecnologia tem a oferecer de maneira segura, a melhor forma é terceirizar a sua estrutura de TI e contratar ela como um serviço, contratando uma empresa que ofereça segurança e simplicidade, além de velocidade e alta performance, para que você possa de fato focar no seu negócio principal. Dessa forma, você paga somente pelo que usar e de maneira justa quando precisar. A Equinix, por exemplo, que é a mais nova parceira da ScanSource, é muito mais do que uma empresa de data center. O principal objetivo dela é conectar as empresas com todo o seu potencial. Por isso, além de oferecer o serviço de data center, ela possui diversas outras soluções para promover a interconectividade. Ela possui mais de 200 data centers espalhados pelo mundo, 6 deles no Brasil. Quer entender de forma simples o que a Equinix faz? Quem já brincou de ligar os pontos para formar uma imagem? Sabe que nada faz sentido enquanto os pontos não são conectados. E é exatamente isso que a Equinix faz. Ela liga os pontos. Para falar mais sobre a Equinix e sobre as suas soluções, hoje nós vamos entrevistar o Fabiano Silva, que conta com mais de 20 anos de experiência em soluções de tecnologia, em especial TI e conectividade, onde ocupou posições de arquitetura de negócios, gestão de produtos, marketing e serviços. Atualmente é responsável pela gestão do programa de alianças e parcerias tecnológicas da Equinix do Brasil. Ele possui formação em marketing com especializações em gestão estratégica e finanças. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Opa, muito obrigado. Bom, primeiro agradecer a vocês, agradecer ao Alberto, agradecer a ScanSource, todo o staff aqui que está trabalhando e proporcionou para que a gente estivesse aqui. Novamente, em nome da Equinix, eu agradeço o convite e é um prazer poder estar investindo esse tempo nesse momento aqui com vocês hoje. Legal, o prazer é nosso em te receber. Fabiano, conta pra gente o que é que faz da Equinix uma empresa de data center. Ó, tá vendo? Eu falei que eu já sou meti o DJ aqui. Vamos lá. Fabiano, legal. Então conta pra gente o que é que faz da Equinix uma empresa de data center diferente das demais. Show, maravilha. Bom, Alberto, assim, acho que a melhor forma de dizer isso é o seguinte: a Equinix é uma empresa global de infraestrutura digital. Só que aí você vai me perguntar, poxa, o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte: nós acreditamos que o uso da infraestrutura digital, o dimensionamento de uma arquitetura orientada à interconexão, ela pode e deve ser uma vantagem competitiva para qualquer tipo de negócio, né? O que a gente percebe? A Equinix ela tem monitorado o mercado, monitorado clientes tanto no Brasil e aqui fora, e a gente percebe que muitas empresas que tomaram a frente num processo de liderança digital têm feito isso, né? Empresas que transformam recursos digitais em vantagem competitiva na prática, né? O que elas fazem? Elas transformam a sua infraestrutura digital, e sempre que eu falo assim infraestrutura digital, entende assim, por exemplo, por workloads de diferentes camadas, sabe? Redes,
nuvem, segurança, dados, qualquer tipo de aplicação, ou seja, né, essas empresas elas transformam essas infraestruturas em algo que a Equinix costuma chamar de hubs, ou seja, montam uma infraestrutura base para quê? Para entregar experiências otimizadas para os seus clientes desses recursos, de acordo com características das mais variadas possíveis. Por exemplo, um exemplo interessante para a gente entender isso é, às vezes, a experiência do usuário. Hoje em dia, no novo normal, onde um site lento ele pode se tornar como algo indisponível, então a gente recomenda que os clientes eles pensem no seu desenho de rede e às vezes montando essas estruturas próximo dos seus clientes para entregar para eles no final do dia uma melhor experiência. Não é à toa que a gente tem mais de 210 data centers presente em pelo menos 26 mercados estratégicos aí, em 5 continentes, né? Ou seja, para a gente resumir de fato mesmo, a Equinix é o quê? Ela é uma plataforma digital que entrega um belíssimo ecossistema para os nossos clientes, e esse ecossistema ele ajuda os clientes a trazerem experiências diferenciadas, seja para os seus usuários ou seja pelos seus clientes finais. Legal, você comentou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Muitas vezes não passa pela nossa cabeça, mas se vocês têm 210 data centers espalhados pelo mundo, e uma coisa que a gente não tem noção é que a internet, para ser rápida, para funcionar, ela depende da distância que você tá da informação. Isso é muito louco, né? Então não adianta, por isso que é muito mais rápido você acessar um data center que é seu vizinho aqui no Brasil do que um data center no Japão, por exemplo. A informação chega Exatamente. mais rápido, não é verdade? Exatamente, essa é a lógica. Até, Alberto, foi assim que a Equinix ela nasceu na prática, né? Quando os nossos fundadores eles pensaram até como batizar, né, o nome dessa empresa, a Equinix, né? É até um ponto interessante, né? Porque o nosso nome ele representa exatamente isso, né? Um acesso igualitário, neutro, né? Ligado a isso, a um poder de interconexão originalmente chamado de Internet Exchange, né? Para quê? Para facilitar no final do dia a vida das pessoas, sabe? Poxa, eu quero consultar uma informação, é muito mais interessante que eu consulte essa informação, como você mesmo disse, num data center no Brasil, sabe? Poxa, eu vou ter uma melhor experiência. Em Tecniquez a gente chama isso de latência, né? Quanto menor a distância, né? Você tem uma menor latência, a velocidade da luz é sempre a mesma, isso a gente não consegue manipular, né? Então, quando você pensa nesse tipo de coisa, faz muito sentido. Você ter um parceiro que nem a gente, que tem essa abrangência, essa escala global, para poder construir coisas bem bacanas aí para o futuro. E como que a Equinix pode melhorar a interconexão entre as empresas? Perfeito, perfeito. Olha, vamos aqui num excelente exemplo. Pensa no momento que nós estamos vivendo hoje, no agora, tá? O que está acontecendo na nossa vida? Bom, primeiro, todo mundo que está trabalhando de casa, por uma crise, o motivo que todo mundo sabe, mas veja bem, isso mudou a nossa forma de trabalhar. Como assim mudou a nossa forma de trabalhar? Isso gerou uma demanda por serviços digitais, vamos assim dizer. Um consumo de internet muito grande, um consumo de dados privados. A gente tem utilizado, tem resolvido a nossa vida todinha por smartphone, serviços financeiros, serviços até mesmo para pedir comida, né? A gente vários aplicativos para ajudar a gente nesse sentido. Ou seja, economia digital, perceba isso, troca de dados, né? É o que a gente mais faz durante todo o dia, né? Então pensa comigo assim, empresas que elas não contavam com uma base digital muito robusta, elas enfrentaram, e algumas até têm enfrentado alguma dificuldade nessa mudança, nessa repentina mudança de trabalho, né? Mas o que a gente está vivendo agora não é algo muito diferente, Alberto, porque assim, antes mesmo da crise que a gente está vivendo, 70% assim, dos profissionais de TI, assim, eles já estavam acostumados a trabalhar de casa de alguma forma, sabe? Ou remotamente alguns dias na semana, né? E-learning, aula online, né? Assim, eu cheguei a ver alguns dados esses dias que diziam o seguinte, que em 2019, mais ou menos assim, uns 110 milhões de estudantes, eles fizeram algum tipo de aula online em alguma universidade ao redor do mundo, né? Fora isso, você tem todo o varejo digital, como ele sofreu e como ele se reinventou no meio de tudo isso. Você tem, por exemplo, detalhes, você tem até uma previsão do IDC, na verdade, que fala que até 2023, metade aí do PIB global ele vai ser impulsionado por empresas que foram assim digitalmente transformadas ou digitalmente impactadas, né? Assim, mas vamos lá.
vamos entender isso mais no detalhe, né? O que eu quero dizer para você? Como que a gente consegue, como que a interconexão consegue colaborar nesse sentido? Primeiro, todas as empresas que elas tinham algum tipo de antecipar algum movimento digital, ou seja, moveram suas infraestruturas de TI, originalmente centralizadas em data centers proprietários, sabe, começaram a pensar em TIs híbridas, movendo para cloud, utilizando, por exemplo, um data center que nem a Equinix para trabalhar nesse sentido, para facilitar o consumo de cloud ou para fazer colocation das suas estruturas, tiveram na prática algum tipo de vantagem competitiva, né? Ou seja, o digital ele está transformando o mercado, mas na prática, vamos pensar comigo, você é uma empresa e qual que é a sua função de existir? Poxa, você quer dar uma boa experiência para o cliente, você quer ter um bom resultado financeiro, você precisa gerar caixa, gerar lucro, ou seja, né, você precisa de produtos que as empresas se interessem em consumir, e aí que a interconexão funciona como um vetor. Porque se você precisa, por exemplo, criar produtos digitais, vamos assim dizer, você precisa entender como que você lança esses produtos em escala global, reduzir um time to marketing, alcançar outras regiões onde você não tem estado historicamente. Você precisa ter uma base de clientes, uma base de parceiros, onde você possa interagir digitalmente com o seu negócio, para dar essa experiência diferenciada que eu estou falando com você. E se a gente Uhum. falar também das trocas de dados privados, a gente pode falar de frentes como Open Innovation, enfim, ser capaz de criar novos produtos e serviços e se ajustar a dinamismos de mercado, dar uma resposta ágil para tudo isso, isso dá uma vantagem para você, não somente em relação a você mesmo, de você agir diferente, mas em Uhum. relação também aos seus competidores, nessa mesma perspectiva que eu estou falando. Então, assim, pensa comigo que a interconexão, ela é uma cadeia de supply chain virtual e Uhum. horizontal, assim, sabe? Quando você está dentro de um data center que nem a Equinix, que fomenta a interconexão, você pode ter acesso ao quê? A parceiros, como a própria ScanSource, para facilitar ou para, por exemplo, conseguir te ajudar a resolver um problema de negócio. Você pode ter facilidade para consumir um serviço de um provedor de cloud que está aqui dentro e utiliza algum benefício da Equinix para isso. Você pode utilizar serviços de gateways de pagamento. Você pode até descobrir que às vezes tem um cliente seu que está aqui dentro e vocês estabelecem uma conectividade completamente diferente e você pode simplificar isso utilizando um cabo de rede mesmo, uma cross-conexão. Uhum. Assim, falando bastante, né, para explicar algo que é muito fácil, mas pensa nesse sentido. Interconexão é quase que literal. É você conseguir Uhum. alcançar de um ponto ao outro de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma rápida, e isso vai resolver algum problema de negócio, algum problema que você tenha com o desenvolvimento de produto, ou por que não, reduzir custo também, porque isso é muito importante. Totalmente, totalmente. Você acabou já introduzindo bastante coisa de uma próxima pergunta que eu queria te fazer, e eu acho que você já explicou ela até que muito bem. E aí eu vou só bater nela mais um pouco para você esmiuçar um pouco mais para a gente. Eu queria Uhum. entender como que melhora na prática o dia a dia das empresas e clientes que têm a Equinix como parceira. Você citou aí que essa interconexão, se você tem um parceiro que também está na Equinix, e eu adorei esse exemplo de você ligar ele com um cabo um ao outro, você melhora a conexão com esse seu parceiro. Mas tem mais alguma coisa que você pode falar sobre esse ponto? Claro, tem sim, tem sim. De novo, né? Enxergue tudo isso como um vetor de transformação de infraestrutura tradicional para infraestrutura digital. Né? Ou seja, você tem esses desafios de pensar o que você vai fazer com o seu legado e você precisa realmente de uma ponte, de uma forma fácil de você melhorar os seus consumos de TI, mover seus workloads, enfim. Eu sempre converso bastante com o nosso time aqui dentro da Equinix, até com o nosso time de arquitetura, nosso time comercial, a gente sempre fala sobre isso. Quando você está conversando com o cliente, com o prospect, com o parceiro, com qualquer pessoa, é explicar, ou melhor, é perguntar, na verdade, com quem que você se interconecta. Né? De Uhum. quem que você compra, por exemplo, dispositivos de rede, de quem que você compra licenças de software, quem que vende servidores para você, quem são seus parceiros que fazem conectividade de rede, na verdade, para você. Por que eu estou dizendo isso, né?
é importante para a gente ter essa visão desse ecossistema que você cliente ou você parceiro existe, para que a gente, novamente, simplifique um pouco da sua vida nesse sentido. Então, um outro exemplo prático que eu posso dar para você. Poxa, recente, né, nesse momento hoje em dia, a gente tem utilizado muito serviços de teleconferência, de webconferência, que nem a gente está utilizando Uhum. aqui agora, né? E você tem hoje no mercado serviços, bom, todos os 4 grandes provedores de cloud têm serviços para facilitar isso. Se você pensar também em outras empresas de rede muito grandes, elas também têm plataformas que facilitam isso e até outras plataformas abertas, né? Você pensa comigo, digamos que você vai fazer a gente vamos pegar esse exemplo do agora aqui. Poxa, a gente tá trabalhando aqui nessa sessão. A gente Uhum. precisou se falar. Na hora que eu acessei a internet para procurar a URL do contato para que a gente abrisse essa sala aqui, evidente, né? Meu computador fez uma pesquisa e ele procurou qual que era o local mais fácil e mais rápido para que eu conseguisse acessar essa ferramenta aqui que nós estamos utilizando, sabe? Uhum. Se essa empresa ela está conectada, ou melhor, ela está presente na Equinix, fatalmente os caminhos mágicos da internet eles vão fazer essa conexão levar até o data center mais próximo da Equinix. Então isso tem a ver com o que a gente veio discutindo até então, sabe, dessa importância de você distribuir conteúdo, de forma estratégica, para quê? Para que você alcance mais e mais pessoas. Um outro exemplo, sabe, mais tangibilizável ainda, sabe? Pensa Uhum. comigo. Tem uma empresa de varejo que está dentro do data center da Equinix e ela precisa utilizar um gateway de pagamento para fazer uma transação de cartão de crédito, por exemplo, sabe? Só que Uhum. ela descobre a partir do nosso marketplace que a empresa que faz o gateway de pagamento para ele, que faz todo aquele processo financeiro de adquirente, subadquirente, também está presente no data center da Equinix. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ele descobre isso, ele pode passar um cabo, né? Pode passar essa conexão do hack dele. Literalmente, né? Literalmente Exatamente, passar um cabo. exatamente, da estrutura dele para dentro da estrutura desse adquirente e deixar de utilizar a internet ou utilizar um link de terceiro para isso. Olha, eu não estou aqui advogando contra a internet, não, tá? A internet ela proporcionou para a gente coisas inimagináveis. Mas pensa Uhum. comigo, sabe? Se dá para a gente simplificar, se dá para deixar isso mais seguro, se dá para a gente deixar isso de uma forma muito mais interessante, muito mais inteligente e reduzir um custo no final do dia, por que não, né? Quem não vai querer isso? Exatamente, exatamente. E você foi falando, eu fui viajando aqui numa coisa muito interessante. Olha onde que eu vou, hein? A internet é um mundo virtual. Concorda Uhum, comigo? sem Da dúvida. mesma forma que na vida real as pessoas se juntaram em sociedade, ficando próximas para que os trabalhos e trocas de consumo de produtos fossem mais fáceis, né? É o que acontece dentro do data center da Equinix, né? Com as Isso. empresas se juntando fisicamente, de certa forma, em um lugar para que os serviços sejam melhores, na verdade. São as novas sociedades. Exatamente, exatamente. A gente chama isso de ecossistema, na verdade, na prática, sabe? É você Uhum. fomentar esse ecossistema, é você ter parceiros variados, você ter empresas variadas e, no final do dia, evidente, proporcionar que essas empresas elas façam negócios entre elas, para quê? Para agilizar, para inovar, para reduzir custo, para criar novos produtos de uma forma mais fácil, mais rápida. Isso é uma vantagem sem igual para o mundo de hoje. Verdade, verdade. E pensando, né, como você bem citou, nessa crise, nesse momento que a gente está vivendo agora, e Uhum. tentando imaginar como vai ser o mundo depois, como que você enxerga a importância da Equinix na retomada das atividades? Uhum, perfeito, perfeito. Assim, a nossa história, né? A gente acabou de falar de ecossistema, mas a gente nasceu primeiro com essa missão de proteger e evoluir essa economia digital. Uhum. A gente, lá em 98, né, a gente é uma empresa jovem, né, quando a gente nasceu, primeiro a gente se preocupou com a internet, né, a gente fazia hospedagem de serviços para operadoras, para grandes empresas, para quê? Para que eles pudessem literalmente focar no negócio enquanto a gente mantinha a estrutura física deles saudável, né.
Na medida que a gente foi evoluindo, a gente chamou os primeiros ecossistemas, empresas de conteúdo que vinham atrás de internet boa e barata, vamos assim dizer. Na sequência, empresas de conteúdo atraíram outros ecossistemas muito interessantes para a gente, como o ecossistema financeiro, que é muito sensível também à internet, à conectividade, à baixa latência, né? Pensa comigo, quando uma corretora ela consegue botar uma ordem, né, na bolsa antes da outra, ela pode ter alguma vantagem nesse sentido. Não é por acaso, tá? Mas a Equinix sempre tem data center próximo às bolsas de valores, tá? Mas assim, a gente foi nascendo dessa forma, né? Criando grupos, né? Criando essas tribos, que foram virando ecossistemas, e hoje a gente virou essa belíssima estrutura aí que conta com provedores de cloud, com provedores de serviço, com empresas dos mais variados segmentos, né? Mas então, pensando um pouquinho no hoje, assim, tem um ponto interessante que é o seguinte: faz aí alguns dias que a gente lançou um estudo chamado Global Interconnection Index. Ele está no volume 4, tá? O Global Interconnection Index, ele é um estudo que a gente patrocina, né? Onde a gente olha para o mercado, né, e a gente entende como que o mercado vai se transformar em cima de soluções digitais, e muito com esse viés de conectividade, de interconexão, né? E a gente tem percebido aí 4 grandes macro tendências aí de convergência de negócios digitais, urbanização. A gente sentiu muito, por exemplo, as pessoas estarem muito conectadas literalmente nos grandes centros, e os grandes centros não darem uma resposta boa de internet. Todo mundo reclamou de acesso à internet. De novo, não estou aqui criticando o serviço de ninguém, mas é um momento que a gente não esperava, certo? Então essa coisa de você ter muito acesso durante todos os dias, cibersegurança, sabe? A gente nunca viu tanto ataque acontecendo, quanto tipo de gente explorando vulnerabilidades, volume, conformidade de dados, LGPD, sabe? Então, assim, tá próximo de um ecossistema de negócio, se tornou essencial para qualquer estratégia de interconexão. Como eu estou te falando, né? Essa nova e repentina dependência da internet para quase tudo, ela também tem deixado as pessoas, eu e você, sabe, ansioso, frustrado, animado, sabe? Ora as coisas estão indo bem, ora as coisas não estão indo bem, assim, tudo isso se deve principalmente à largura de banda insuficiente para a conectividade de internet, né? Essas limitações, elas não estão impedindo necessariamente consumidores de fazer compra online, por exemplo, porque isso, é evidente, tem crescido bastante, mas a gente tem observado também que algumas empresas de varejo, elas têm inclusive até investido muito nisso para que possa dar um melhor caminho, né, na verdade, para essa demanda toda. Mas assim, não quero ser repetitivo com essa questão de ecossistema e interconexão. Vamos pensar no seguinte: como é que eu vejo? Imagina que você já entendeu essa importância de você estar presente numa empresa que tem um belíssimo ecossistema, onde que ela te ajude a tirar dúvidas sobre como você pode se interconectar, que coisas diferentes que você pode fazer. Só que você consegue também antecipar coisas, tá? Vamos fazer aqui um exercício de futurologia quase. Você já entendeu tudo isso? Você entendeu a ideia do supply chain digital, você entendeu o ecossistema, vamos pensar agora para o futuro. Eu acho que além dessa crise que ela serviu como motor de transformação, eu acho que tem algumas coisas que estão por vir aí, que elas vão ser tão grandes e tão impactantes na nossa vida, né? Então, o que eu estou imaginando para o futuro? Tá? Estou imaginando aí o uso cada vez mais de aplicações ligadas à inteligência artificial, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual. A gente está vendo aí uma mudança muito forte nos serviços financeiros. Estou falando de Open Banking, estou falando do Pix. Logo vem o 5G, sabe? O 5G ele vai ser literalmente um salto quântico, né? Para que a gente consiga destravar assim os nossos anseios tecnológicos mais profundos. Assim, eu estou falando de carro autônomo, estou falando da telemedicina evoluir, por exemplo, para cirurgias remotas ou assistidas por robôs. Então, assim, tudo isso passa pela Equinix, de um jeito ou de outro, né? Porque somente aqui dentro da Equinix você pode contar com a nossa plataforma global para acessar todos os lugares,
sabe? Você consegue acessar todos os lugares de uma forma fácil, de uma forma simples, utilizando a escala aí dos nossos 210 data centers. Você pode se Uhum. apoiar na nossa plataforma para conseguir um bom nível de serviço. Você pode, por exemplo, alcançar ou conversar com os parceiros ideais ou Uhum. parceiros corretos para te resolver para alguma solução de negócio, né? De novo, puxando o exemplo da própria ScanSource, onde mais você conseguiria isso, né? Ter acesso a um parceiro inovador e especialista para conseguir viabilizar ou tangibilizar muita coisa que a gente está conversando aqui hoje, sabe? Uhum. E mais do que isso, assim, é você ter também acesso a todas as possibilidades, sabe? Eu estou falando aqui que também de uma empresa que está comprometida em integrar serviços de forma virtual, globalmente, e vamos viajar um pouco mais, sabe? Eu estou falando de economia de APIs, estou falando de ferramentas online que permitem aí qualquer tipo de personalização, na verdade, de Uhum. negócios, nosso time de arquitetura especializado, sabe? Então, assim, é, enxergar a gente como essa plataforma, enxergar a gente como esse marketplace, cara, fica até difícil de eu dizer para você uma coisa que a gente pode Uhum. ajudar aí para o futuro, mas que a gente pode ajudar para muita É coisa. mais fácil falar que o mundo inteiro passa pela Equinix, na verdade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É isso Legal. mesmo. Fabiana, a gente está aqui encaminhando para o final dessa nossa conversa muito boa. Então eu queria pedir agora para que você faça suas considerações finais e deixe uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Tá bom, fechado. Bom, primeiro, assim, de novo, muito obrigado, sabe? Foi ótimo poder bater esse papo com você, explicar um pouquinho mais do que a gente faz, como que as coisas funcionam, né? Como que você pode tirar algum benefício disso. Conta com a gente, né? Consultem, tira dúvidas, estou disponível, todo o staff da Equinix está disponível, nosso time de arquitetura está disponível para colaborar com vocês. Eu gosto muito dessa ideia, dessa parceria junto com a ScanSource, sabe? A ScanSource faz parte do nosso programa como Master Sales Agent, então, assim, todo mundo que está estruturado nesse programa de vocês, consequentemente, tem acesso a tudo isso que a gente está discutindo aqui, tudo isso que a gente está apresentando aqui. Eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, inclusive até nessa parceria, assim, eu acredito que até a especialidade das duas empresas, elas se Se complementam, completam, né? Uhum. exatamente. Então, assim, para dar um recado bem rápido para vocês, assim, conta com a gente para resolver algumas questões como eu comentei com vocês, para endereçar essas mudanças rápidas, né, de tudo que a gente está vivendo hoje. A gente pode ajudar as empresas e os negócios a pensar otimização de rede, reduzir custos, reduzir latência, repensar como que você consome serviços, como que você consome banda, diminuir distâncias entre os usuários, como a gente tem falado aqui, multi-cloud híbrida, public cloud pública, sabe? Conta com a gente para ajudar você a entender toda a complexidade que está em volta disso e como que a gente também pode reduzir custos ou dar uma melhor garantia nesse sentido. Segurança distribuída, né? Que já que a gente está falando de alcançar o universo, de alcançar o mundo, então pensa que os riscos podem variar de região para região, e é importante que você tenha aí um player que consiga te ajudar a entender isso e como que os seus dados eles podem permanecer seguros e compatíveis de acordo com regulações e dos mais variados mercados. E para o final, eu acho que tem mais dois pontos que são importantes, sabe? Você entender a importância dessa economia de dados, né? Você, a partir do momento que você começa a ter mais performance de rede, você começa naturalmente utilizar serviços muito mais ligados em análise de dados e inteligência artificial, como eu falei lá em cima, e Uhum. entender também a troca de dados, né? A gente costuma falar aqui na Equinix, né? Se a troca de dados é horizontal ou ela é vertical, né? Da onde para onde, quem conversa com quem consome que tipo de dado, né? Isso aprimora, né, a experiência do usuário e, como eu falei, só dentro de um ecossistema robusto, onde você pode encontrar dos mais variados tipos de organizações, você vai conseguir fortalecer, dar mais resiliência, vai conseguir dar mais incentivo à inovação
inovação, reduzir time to market, enfim, N possibilidades aí que a gente veio discutindo aí nesse bate-papo de hoje, assim, mas é isso, conta com a gente, que a gente tem plenas condições aí de expandir e aumentar a cadeia de valor de quem estiver procurando a gente. Legal, Fabiano, muito obrigado pelo nosso bate-papo, pelo seu tempo, foi uma conversa muito boa e espero que quando tudo isso passar a gente se encontre no nosso estúdio presencialmente, para a gente poder se abraçar e se cumprimentar. Ansiosíssimo por esse momento. Assim, de novo, agradeço muito o tempo de vocês, em nome da Equinix eu estou aqui, sabe, enfim, fiquei até emocionado com essa possibilidade aí de no futuro a gente se ver, se abraçar, mas enfim, cara, é isso. Acho que as duas empresas têm uma história muito bacana aí para construir. E o convite está aceito, que a gente faça uma próxima sessão aí, que essa seja ao vivo no futuro próximo. Seja ao vivo. Tá certo, obrigado. Ficou interessado? Entre em contato com a Scansource que o nosso time está preparado para te atender da melhor maneira possível. Todos sabemos sobre a importância de estarmos conectados, mas poucas vezes pensamos em como atingir esse objetivo. A Equinix é uma empresa que possui todo um ecossistema. A Equinix é uma empresa que possui todo um ecossistema estruturado para que a sua empresa não precise se preocupar com isso. O Break Digital fica por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais um programa recheado de informações sobre o mundo da tecnologia.